Começando mais um R3M Vlog, agradecendo o carinho da sua audiência no nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações para receber, o sininho, e aí tem sempre programa novo semanalmente para você. Tudo bem, Marcião? Tudo bem, Renê? Tranquilo? Obrigado pela sua companhia em mais um episódio do R3M. E você também pode acompanhar o R3M nas redes sociais, né, Renê? No TikTok, R3M Vlog, e no Instagram, R3M Vlog. Se você não está seguindo essas redes ainda, se inscreve agora mesmo. E também, se você não está inscrito no canal R3M, Inscreva-se. aproveita agora, tá entendendo? Você fica por dentro, todo episódio novo, você fica acionado, como o Renê falou, o sininho te informa que um novo episódio está no ar. Tá vendo só? É muito simples. Então vem com a gente que hoje tem mais uma história da área de segurança pública. E o hoje... Márcio faz as honras da casa. Exatamente. Hoje nós temos a honra de receber o Arthur Nogueira, ele um experiente policial rodoviário federal, aí mais de 30 anos de carreira dentro da PRF. Arthur, muito obrigado pela presença aqui no R3M. Eu que agradeço essa oportunidade, Márcio, Renê, um menino ainda na PRF, né? Um menino, um garotinho aí. Tem muita gasolina para queimar, né? Com certeza, com muitas histórias aí nas estradas, né? Ô, Arthur, a primeira pergunta aqui fica a meu cargo, depois nós vamos batendo papo. Como é que a polícia surgiu na sua vida? Olha, tu és de onde? Eu sou de Cuiabá. Cuiabá mesmo. E um detalhe interessante, a hora que você tocou a primeira vez esse sininho aí, já me jogou lá na minha infância. A minha mãe tinha um sininho desse. Tá vendo aí? Ela batia na cozinha, ai de quem não chegasse para almoçar com a mesa pronta. Eu já comecei a tremer aqui. Na minha casa sininho, tem um também. Era assim. Então, a polícia, ela surgiu aleatoriamente. Eu nunca tive aquelas brincadeiras de menino, de bang bang, quero ser polícia, aquele sonho todo, né? Então, um belo dia, um saudoso cunhado que era policial rodoviário federal, ele me ligou e falou, ele me chamava de Branco. Branco, tem o concurso, hoje é o último dia para a PRF, por que você não faz? Você já está na faculdade, vai lá se inscrever. Eu falei, você fazia faculdade de? Fazia faculdade de matemática na época. Nada a ver. Nada a ver. Né? Só que eu já estava me preparando para fazer a faculdade de administração, que era o meu desejo, né, na época. Aí eu fui para fazer essa inscrição a pedido dele. Ele me mandou o dinheiro da inscrição, era 20, eu não me lembro se era cruzeiro, essas mudanças de moeda eu não vou me lembrar. Real. Em 1993, né? 93? Acho que era cruzeiros reais. Era uma ordem de pagamento do Banco do Brasil. Eu tive que ir lá no Banco do Brasil, enfrentar aquela fila imensa. Consegui, nos últimos minutos, fazer a inscrição no concurso. Fui lá fazer o concurso e fui aprovado na época. E sempre trabalhou aqui no estado de Mato Grosso? E em Cuiabá. Em Cuiabá. Sempre fui lotado em Cuiabá, porque nós tínhamos uma situação daquela minha turma que ingressou em 94, que para ficar na capital, você tinha 2 requisitos. Ser casado com uma mulher que era servidora pública na capital, ou fazer o FMT, que só existia o FMT, a única universidade que tinha era o FMT. Então, quem fizesse o FMT ficaria em Cuiabá, e com isso eu e alguns colegas que já fazíamos, ficamos lotados na capital. Cara, não é por nada não, mas eu acertei, tá? 1993, Cruzeiro Real. Aí, ó. Tá bom de memória, né? Bom de memória, hein? Cruzeiro Real, velho. Tá aí. Vai, e aí, ficou em Cuiabá? Fiquei em sempre Cuiabá, aqui. Primeiro plantão na Serra de São Vicente. Né? Então, conta pra gente aí as situações mais inusitadas que você encontrou aí durante as suas rondas nas rodovias. Olha, primeiro o seguinte, eu nunca tinha tido contato com uma arma. Chegamos lá no curso de formação, um colega que veio oriundo de uma outra polícia, tirou da pochete, usava muita pochete naquela época. Sim, lembro. Tirou um 38 e falou, pega aqui, Nogueira. Era mas só não Nogueira teve um treinamento para... Sim, na academia. Lá na academia, né? Durante o curso de formação. Pega aqui, Nogueira. Era só Nogueira na época, não tinha o Arthur, o nome de guerra. Aí me colocou aquele revólver na mão, eu peguei aquele revólver tremendo, né, e tal, não sei o quê.
E fomos lá pro Exército, Batalhão 44, Pro fazer stand. o tiro lá. Ah, ali foi o primeiro momento que eu tremi. Eles fizeram uma encenação. E era 38 naquela época. Isso. E o oficial do Exército ali dando as instruções, falando: não, aqui é uma linha que não pode ser ultrapassada, porque a pista está quente, papapá. Daqui a pouco tinha 2 recrutas correndo perto dos alvos. Aí um outro veio, pegou a espingarda e pá, deu aquele tiro, o cara caiu lá. Nossa Senhora, as colegas, né? E a gente ali tudo tremendo, ai, matou, aí já veio o cara com a maca, né? Pá, como se tivesse atingido. Tudo aquilo era encenação, tiro de festim, não sei o quê. E como é que você vai atirar tremendo depois numa dessa, né? Então foi minha primeira experiência. Todos os alunos curso ainda. de formação, nunca tinha dado um tiro. Antes do tiro já veio uma dessa aí, eu já fui lá com a mão tremendo para apertar o gatilho, né? E com isso a carreira foi avançando, os acidentes graves, né? Quando a gente se cortava na infância, aquilo já era uma sensação ruim, de repente você chega num acidente grave na Serra de São Vicente. A sensação ruim era quando a mãe levantava aquela palitinha do mertiolate, que naquela época ardia. Exatamente. Naquela época o mertiolate ardia. Tortura, né? Então, quando você chegava no local e via as pessoas ali mortas, né, ou presas às ferragens. Lá no barranco da serra, que nós fazíamos o atendimento, não existia SAMU. Sim. As viaturas antigas, Belina, Veraneio, elas tinham aquelas macas. Nós tínhamos que descer com a maca e subir com aquela vítima, se ela estivesse viva, senão deixava lá e esperava o rabecão. Mas a gente ficava ali olhando aquilo. Então eu, um garoto de 19 anos, nunca tinha tido contato com aquilo. Então aquilo para mim foi um susto. Eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Você lembra que tinha algum fato, algum acidente que te marcou? Foi um acidente na Serra de São Vicente que o caminhão desceu 120 metros, nós medimos com a trena, que era de 50 metros só a trena. Estava chovendo, muita pedra, e a gente descendo ali, segurando nas pedras, usava aquele sapato 752 da Vulcabras, que escorregava para caramba. Maluf então fazia propaganda e Vicente Mateus também. Exatamente aí, Renê. E nisso a gente descia apoiando com a mão. Quando a gente estava lá embaixo, o antigão falou assim: gente, cuidado que aqui é uma região de muita cascavel nessas pedras. Caraca. Pensa, você lá no meio, para levantar o corpo de um motorista que era pesado. Então a gente amarrou uma corda e saiu puxando aquilo em 5 policiais, escorregando na pedra e pensando na cobra e tal, e chovendo. Aquilo me marcou muito. Foi o primeiro acidente grave, então eu fui para casa e fiquei horas pensando, deitei na cama assim, pensando naquela cena. Falei, gente, o que eu estou fazendo? E a gente ganhava muito mal, sabe? Não tinha estrutura de unidades operacionais, viatura, não tinha colete, o armamento era ruim. Então, tudo isso aí me fazia refletir. E a vida começou a ter um outro sentido, né? Você imaginar que a qualquer momento uma pessoa se acidenta, tem uma morte ali instantânea, sem avisar ninguém. Alguém está esperando por ele. Sim. Alguém ele deixou, se despediu, e de repente você está lá catando um pedaço do braço, da perna. Eu acho que essa é a pior parte, não é? De ter que dar notícia, né, para alguém. Já chegou a acontecer contigo de você ter que dar notícia para a família de que, infelizmente, nós éramos os portadores dessa notícia. Não existia celular, era telefone fixo. Orelhão? Nas unidades operacionais, algumas tinham telefone fixo, outras era só orelhão, a gente tinha que ligar. Quando conseguia o contato da vítima, tinha aquela lista de telefone, né, que você ia buscar. E isso acontecia e você, quando falava, aqui é da Polícia Rodoviária Federal, a pessoa já se desesperava do outro lado. Caramba. Aí você tinha que dar a notícia. O que aconteceu? E muitas vezes a pessoa estava até viva, a gente levou para o hospital, mas quem estava do outro lado recebendo a notícia não acreditava. Achava que a pessoa já estava morta. Era aquele desespero e você do outro lado da linha tinha que fazer o quê, né? Não tinha como fazer nada. Então nós éramos portadores dessas notícias, mas o pior do que isso era quando a gente estava no local do acidente, quando era criança,
e chegava familiares no Meu local do Deus. acidente, o corpo estava ali embaixo, né, geralmente de um lençol, esperando a perícia, e aquela pessoa chegava desesperada. Aquela cena marca demais, certo? Eu me lembro de um acidente que a roda da carreta estava sobre o corpo do motociclista e chegou a Meu pai. família. Quer dizer, imagina você ver uma pessoa da sua família embaixo da roda de uma carreta, toda esfacelada. Então aquilo marcava a gente. Mexe com qualquer um, E uma assim, cena como quando essa. teve um acidente que você conseguia falar ainda com a vítima ali, teve casos assim que Sim, nesse momento ali vocês te- orientam, De acalmar a teve. de vítima, você diz, né? acalmar. Um muito marcante foi lá próximo à escola agrotécnica, agrícola, antiga escola agrícola, hoje é FMT, na Serra de São Vicente, dá cerca de 90 quilômetros de Cuiabá. Chegamos lá, a vítima estava com fraturas expostas na perna, o sangue jorrando, e a gente colocou ela em cima da maca, e eu tinha a missão, eu estava dirigindo, tinha a missão de chegar no pronto-socorro de Cuiabá, aqui na Miranda Reis, e nós tínhamos o tempo, né? A pessoa estava ali jorrando sangue, gritando de dor, e você, pista simples, era de lá até aqui, Uhum. e eu acelerado, chegou aqui nessa Fernando Correia, pá, loucura. Eu me lembro, foram 21 minutos. Lá de cima aqui, 90 quilômetros. o colega lá segurando e tentando acalmar essa pessoa. A gente não usava luva porque não tinha luva cirúrgica, não tinha nada dessas Quer coisas dizer, naquela coloca em época. risco vocês também, né? Sim, mas a gente Sim. chegava no local e pegava a pessoa e punha na maca e vinha embora, né? O objetivo era chegar no Chegar no hospital com hospital. ela viva. Né? E aquele grito ficava ecoando horas e horas depois no ouvido da gente. E depois a gente não tinha notícia, sabia se a pessoa sobreviveu, como é que ela foi, mas teve um caso que depois eu reencontrei. Duas situações, inclusive, que eu reencontrei a vítima. Um foi uma explosão que teve famosa na Serra de São Vicente, de um caminhão de combustível que bateu com outro veículo também de combustível. Foi uma explosão muito grande, queimou a Serra de São Vicente e fez uma bola de fogo. Tempos depois eu estava ali no Sinuelo e chegou um camarada nesse calor de Cuiabá, todo coberto, né, de jaqueta, luva, só tinha o rosto, um óculos escuro. Aí eu olhei assim, as orelhas dele não tinha cartilagem, Uhum. tava toda queimada o rosto dele. Aí ele chegou assim para mim e falou assim: "O senhor vai se lembrar de um acidente". Aí eu falei: "Ah, foram tantos, né?". Ele falou: "Um acidente, uma explosão assim, assim assado. Eu sou aquele único que sobreviveu. Caraca. Tive queimadura de 96% no corpo, fiquei 9 meses na UTI", aí falou, fez dezenas de cirurgias e a única parte do corpo dele era próximo do olho que não tinha sido queimado, o resto foi tudo Queimou queimado. tudo. Com 96%? Mas ele sobreviveu. Aí ele agradeceu, né, o trabalho da PRF naquele momento e tal, se Você emocionou. lembra de ter resgatado ele? Sim, eu lembro desse fato. Né? E um outro a gente tirou ele de um formigueiro. Ele tinha capotou e foi parar fora do veículo e estava dentro de um formigueiro. E a gente cortou a roupa dele, que estava cheio de formiga. E num evento desses ele me encontrou e falou assim: "Eu queria fazer uma homenagem e dar um abraço nesse policial, porque ele não vai se lembrar, mas ele fez um atendimento e ele fazia brincando, falava assim: ó, vou tirar sua roupa, mas não liga não, não vou fazer nada com você, é só para tirar as formigas, né? Não vamos nem contar para sua mulher e não sei o quê". A gente brinca tentando acalmar aquela vítima. Depois que ele falou que eu fui me lembrar desse fato. Então foi um acidente grave, ele bateu numa árvore, sobreviveu, né? A gente conseguiu chegar em tempo hábil no O cara teve hospital. azar duas vezes. Bater na árvore e depois Sim. cair em cima do formigueiro ainda. Então, assim, são cenas marcantes, né, que fazem parte da história de um policial rodoviário federal. Isso tudo na Serra São Vicente. Tudo ali nesse trecho da Serra São Vicente. Eu trabalhei muitos anos ali, na Serra São Vicente. Os acidentes mais graves eu atendi ali naquela serra. E o combate ao tráfico? Olha, eu me lembro do primeiro flagrante, 58 quilos e 600 gramas de maconha. Nós encontramos um bagageiro de um ônibus que fazia a linha
do Mato Grosso do Sul para essa região. Aí abrimos a caixa e tinha lá os tijolos de maconha. Mais de 3 meses de polícia. Descemos, né, localizamos pelo ticket de bagagem o cidadão, fizemos a prisão, descemos com ele para a Polícia Federal em Cuiabá, que ainda era ali no antigo Saci Pererê, na prainha. Um flagrante naquela época demorava mais de um dia. Sim. Eu lembro que eu voltei para o plantão e no outro dia eu voltei para assinar o flagrante. Né? Anos depois se passaram, eu encontrei a delegada que tinha sido aposentada, certo? Hoje é uma grande amiga minha do meu primeiro flagrante naquela época. 58 quilos. 58 quilos. Sem disfarce nenhum. Dentro de uma caixa, junto às bagagens. Quer dizer, ali, o cheiro não tentaram nada. Não, naquela época não tinha essa preocupação. É isso que eu ia dizer, não tinha, né? O tráfico vinha, o carro roubado, ele roubava e vinha com o carro, não trocava nem a placa. Era dessa forma. Na cara de pau. No início dos anos 90 era na loucura mesmo. Não tinha o que hoje, a grande dificuldade de você localizar uma cocaína, uma maconha. Quais eram os desafios nessa época nas estradas? Que ainda é hoje, né? Comunicação. Imagina, se hoje nós já temos o desafio, naquela época nós tínhamos um raio do tamanho de uma geladeira, né? Não tinha sistemas de checagem. Então, quer dizer, você ia no tirocínio do policial, né? De entender ali o chassi, onde é que estava a numeração do chassi, o que significava, numeração de motor, aquela gravação no vidro. Você tinha que ter toda essa expertise para fechar o quebra-cabeça e falar, não, esse carro está adulterado, dá para ser encaminhado. Ou aquele ônibus ali é um ônibus que vem de uma região que a gente pode ficar aqui horas abrindo caixa por caixa, mala por mala, que os cães hoje em 5 minutos farejam o ônibus. E faz aquilo que a gente gastava 3, 4 horas para fazer. Revistar passageiro por passageiro, abaixar embaixo do banco para ver se tinha arma, para ver se tinha droga guardada, munição. Tudo isso a gente fazia. Arthur, vamos falar agora de um assunto que é pouco falado, né? Que é tráfico de pessoas. De crianças, de adolescentes. Como que está essa situação no estado? Ele é pouco falado, mas ele é mais comum do que se imagina, certo? Então, assim, principalmente em relação a mulheres, né, para o exterior. Há um trabalho, né, com crianças a gente tem o Mapear, que a gente faz o mapeamento já há 10 anos, está na sua 10ª edição, mas com a pessoa adulta é um pouco mais difícil, porque parte do princípio da escolha dela. Você lembra de números aí das crianças? Das crianças? Olha, a última edição foi divulgada há 15 dias, né, houve um aumento considerável de 83% de detecção de pontos vulneráveis nas rodovias federais. Né, um aumento, né? Por que esse aumento? A PRF, com a necessidade, criou um aplicativo. Então, hoje, todo policial faz pelo smartphone que a instituição lhe concede quando ele toma posse. E nesse smartphone tem um programa que faz com que ele consiga fazer a rastreabilidade dos locais onde há a incidência, né, dessa exploração com as crianças. Postos de combustíveis, sim, restaurantes, borracharias, né, principalmente pontos próximos aos municípios que estão à margem da rodovia, né, que facilita o transporte. Né? Então, hoje tem os aplicativos, e leva e traz, aquela coisa toda. Né? Mudou tudo isso, né, nesses 30 anos. Essas características mudaram. Né? E a PRF hoje faz esse mapeamento no dia a dia durante a locomoção das viaturas. As equipes ficam já direcionadas a visualizar esse tipo de situação. Então, visualizou uma criança ali num estabelecimento, vai parar a viatura, vai verificar, é filho, é neto, o que é, o que está fazendo aqui, está estudando, não está estudando, faz esse levantamento para fazer esse acompanhamento. O Arthur já chegou a pegar uma criança? Você? Já cheguei a pegar. Certo? E é uma situação assim... E o que alegou o delicada, né? Que vivia ali, né? A vida que eles tinham, né? Ela não tinha outra fonte de sobrevivência. É a miserabilidade, né? Exato. Muitos têm o consentimento dos pais? Não.
Não, assim, tem o consentimento no sentido que coloca muito cedo como se fosse natural a criança ser explorada. E aí ela colhe só os frutos, né, do financeiro. Que muitas vezes, gente, é R$ 10, R$ 15 para submeter uma criança a uma situação como essa. Você está falando de criança de que idade, Arthur, Nós geralmente? estamos falando aí até 10 anos de Até idade. 10 anos. É muito difícil isso, né? Você saber que essa criança tinha que estar na escola e ela estava... Já teve algum flagrante assim de prisão? Não, eu particularmente não participei, né? Porque quando esse projeto Mapear iniciou, eu já estava na atividade na superintendência. Então, as equipes mais rotineiramente é que fazem, né, esse enfrentamento, né? Mas os relatos dos colegas, assim, é revoltante quando isso acontece, né? E teve flagrantes de pegar o cidadão dentro lá do estabelecimento cometendo o ato criminoso. Então, quer dizer, você tem que ter um sangue muito frio, muita serenidade. Tem, para não dar um né? tiro na cara do Para garoto. você, né, não aplicar o corretivo mais enérgico a esse cidadão, né? Tem que confiar na justiça, levar para a polícia judiciária e tal. Mas é algo que a maioria tem filhos. Aí você pensa, pô, se fosse isso com a minha filha, com meu filho. Né? Então é algo bastante sensível. Mas aí você falou que chegou a pegar uma criança, né? Sim. E conversou com ela. Sim, conversei. E criança eu parto do princípio que ela não mente. Não, ela fala e ela conta o que está acontecendo. E assim, para ela é natural, ela está contando uma historinha. Ela está contando uma historinha. Para ela é algo que o meu pai, a minha mãe, né, pediu para eu fazer, eu estou fazendo. E isso vai condicionando, ela vai crescendo. Quando que ela vai tomar consciência? Pode ser que não tome consciência, não chegue nem essa oportunidade. Mas, felizmente, a gente consegue identificar e tirar essas crianças dessa zona de vulnerabilidade. Mas isso nós estamos falando de crianças que ficam na beira da estrada, mas tirar essas crianças e levar para um outro lugar, assim, existe essa... A gente sempre aciona... Não prostíbulo, mas levar para outro país. Conselho tutelar. Né? A gente aciona... o tráfico de pessoas, tráfico de pessoas. Não, aí é tráfico de pessoas. Existe. Né? Aí já sai um pouco da rodovia, sim, certo? E entra, né, nos transportes já mais aéreos, né? Não tem muito conosco. O nosso é mais o tráfico de pessoas, entra com relação a trabalhadores que circulam, né? E o trabalho análogo à escravidão. Que tem muito também, né? A gente pega bastante, né? Principalmente oriundo da região do Nordeste, né? Que vem para o pujante Mato Grosso, que vai fazer a sua vida. Então ele vem com essa promessa, chega aqui, é colocado nessa condição análoga a escravo. Então a gente participa, inclusive, bastante em operações com o Ministério Público do Trabalho para a libertação, quando já estão nesse estado. Quando a gente não consegue identificar o ônibus de transporte, né, que são geralmente transportes clandestinos, então eles não têm o registro na NTT, fica um pouco mais difícil para você detectar. A gente trabalha com as denúncias através do Ministério Público do Trabalho para chegar na área rural, geralmente, e fazer essa prisão. Eu participei em 1994 da libertação de alguns trabalhadores num galpão ali, indo ali para o Bom Sucesso, na Várzea Grande. Que eu me lembro que foi num domingo. Nós fomos acionados, eu estava de plantão, chegamos lá nesse galpão, funcionava uma carvoaria. Pensa num carvoaria lugar... eu acho que é o que mais tem, viu, cara? Principalmente a área urbana. Pensa num lugar insalubre, um calor. Horrível. Aquela telha de zinco. A hora que abrimos aquela porta, né? Quando nós arrombamos a porta do galpão, você não enxergava nada com a fumaça. Fuligem, tudo. As pessoas todas com essa fuligem. A cor da água, onde eles dormiam. Algo assim, parecia um lixão. Muito parecido com um lixão. O ambiente que eles estavam. Eles passavam o dia todo trancados naquele local. Nós libertamos. São realizadas constantes operações nas estradas. Tem uma específica que te marcou? De operações?
Olha, aqui me marca muito quando se fala de alcoolemia. A alcoolemia é algo que me acompanha desde criança, quando eu via as pessoas bebendo muito, né? Festas de família, essas reuniões que eram muito comuns, né? E daqui a pouco eu entrava no carro e ia dirigindo, E o né? pior é que levava a família toda junto ainda. Isso, né? Então, assim, aí eu tinha notícias de acidentes na cidade, né? Que aconteciam com pessoas que estavam nesse estado, aí Uhum. morriam, eram pessoas conhecidas, né? Cuiabá não era essa grandiosidade que é hoje, né? Então, quando tem essas operações, eu sempre gosto de estar presente, né? A Lei Seca em 2013, eu fui, estava junto ali na Isaac Povas, né? A PRF participando. Por quê? Né? Eu tenho aquela vontade, de fato, de interceptar isso, porque nós podemos ser a próxima vítima. Nós perdemos um colega essa semana, eu não vou me lembrar, acho que em Minas Gerais, alguma coisa assim, que o cara alcoolizado, né, bateu de frente com a viatura nossa e o colega morreu. Então qualquer um pode ser vítima de um motorista dirigindo alcoolizado. Então, pô, quer beber? Bebe, mas não vai dirigindo. Então, assim, No interior eu do tinha. estado também teve PRF atropelado, né? Sim, teve PRF atropelado, Barra do Garças. Então, quer dizer, era algo assim que eu gostava de ir abordar, eu ficava prestando atenção, né? Eu fico prestando atenção ali quando o carro se aproxima para ver se o cara não está naquele, né, com aquele olho vermelho, aquele estado de embriaguez e tal. Eu quero pegar e quero tirar ele de circulação, porque ele representa um grande perigo. E todo dia tem notícias de pessoas alcoolizadas que matam outras. Eu não quero ser uma vítima dele. Então, se eu tenho essa oportunidade de coibir, eu vou coibir. Ah, inclusive, eu quero dar os parabéns, aproveitar que você está aqui como superintendente da PRF, porque esses dias atrás eu fui até um galpão em Santo Antônio do Levejé. E passa ali pelo posto. Fui parado, fui muito, como é que eu vou dizer? Muito respeitado pelo policial, foi muito bacana. Pedi os documentos, entreguei do carro, família, ele olhou, pô, família, onde vai? Vou ali no galpão tal. Legal, bacana. Poxa, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Eu não tenho problema nenhum em parar, até porque não ando errado. Então, eu acho que é por aí, né? Essa é a consciência que a gente Por aí. espera de todo cidadão, É. que não ter problema nenhum em separado. Quem Você está com tranquilo, está mais de tranquilo. 30 anos aí de estrada, né? Você percebe a evolução dos motoristas, assim, ao longo desses anos e algumas mudanças que têm te surpreendido? Olha, eu digo que o trânsito vive um caos, porque o comportamento do motorista tem piorado. Piorado. Né? Mesmo com. Você aumenta a fiscalização. Hoje nós temos a fiscalização eletrônica por vídeo monitoramento. Né? Os números demonstram esse aumento, mas as barbaridades que se vê, Mesmo com toda essa educação no trânsito, mesmo com todo o trabalho que é feito pelas instituições, toda a campanha educativa que tem na TV, nas redes sociais, orientativa. você verifica assim, em qualquer lugar as pessoas como se estivesse dentro da sua própria casa. Ele está dirigindo, falando no celular, atrapalhando o trânsito, né? A pessoa está Ninguém todo dá mundo sem seta. cinto de segurança. Você vê as crianças ali, como eu andava antigamente, né? No banco ali, entre o banco da frente, do passageiro, do motorista, né? Olhando, Olhando. Qualquer bem ali colisão no a freio de 30 mão por ali. hora É. na traseira de um veículo desse, a criança vai voar no para-brisa, vai sair do veículo, podendo ser atropelado por outro, né? Ou já morrer. Eu atendi acidente que a criança quebrou o painel ali onde fica o porta-luva, ela Sim. quebrou com a cara aquilo ali e morreu no colo da mãe. Meu Deus. A mãe, chegamos lá, a mãe estava desesperada. Por quê? Estava viajando com a criança no colo. E já existia a cadeirinha nessa época. Quanto custa uma cadeirinha perto da vida de um filho? Então, essas ações, né, do alcoolismo, da ultrapassagem, do simples fato de não usar o cinto de segurança, aí na colisão é arremessado para fora, é algo que parece que não diminui. A impressão que dá para nós que fiscalizamos é que
se banalizou, né? A multa é barata, né? Nada vai acontecer, eu não vou sofrer nenhum tipo de acidente e tá bom, eu vou e volto assim, não tem polícia. Mas precisa mudar a legislação em relação a acidentes de trânsito, né? Calma, vamos falar disso daqui a pouco. Deixa eu agradecer a Eline Ockley, que mandou as empadas aqui pra gente. Mais uma vez, olha aqui, ó. A Eline Ockley, chefe Eline Ockley, tá aí na tela para você seguir no Instagram. Ela trabalha com uma variedade de sabores, desde os tradicionais das empadas até o gourmet. Você quer um gourmet aí, um diferente? Ela faz para você. Então você pode encomendar. Ah, final do ano, Natal, vou fazer uma ceia, quero fazer de entrada empadas. Nós indicamos essa aqui, ó, da @chefe Eline Ockley. Tá aí o WhatsApp para você, @chefe Eline Ockley, ou então 99920 7926. 99920 7926. Se disser que está assistindo a R3M, ainda tem um desconto lá das empadas na @chefe Eline Ockley. Tá aí um agradecimento. E também a LAC Concursos, né, que cede esse espaço para a gente fazer aqui o nosso podcast, o nosso vlog. Agradecer o Luiz. LAC Concursos. Manda o recado aí para quem Lá quer. que concurso é aquele. Se você busca uma carreira de concurso, uma carreira consolidada, né? Vários concursos públicos aí pintando, editais aí, entra agora mesmo no LAC Concurso, que tem várias opções aí de editais que estão sendo lançados, né? Ou que vão ser lançados ainda. A LAC sempre antecipa para que você já comece a se preparar com bastante antecedência. E o diferencial da LAC Concurso é que ela tem um personal coach que vai te acompanhar, que vai te orientar a estudar certo para ter aprovação garantida. Esse é o diferencial da LAC Concurso. LAC Concurso tem feito diferencial na vida de muitos concurseiros que têm aprovação garantida. Tá vendo só? lacconcursos.com.br. Combinado? Vamos voltar então. Você estava falando da legislação. Luiz, da legislação, ela precisa ser mudada, né? Sim, porque você comete uma infração, até mesmo com óbito, e acaba sendo solto, vai responder em liberdade, não é isso que acontece hoje? O Código de Trânsito Brasileiro é considerado o mais completo do mundo. Está tudo previsto nele. Além dos artigos do Código, tem todas as resoluções. A questão é conceitual, né? Então, eu sempre debato isso e provoco essa reflexão. A gente precisa sair, né? No sinistro, hoje já não se fala acidente, só fala sinistro. Uhum. Então, o sinistro, ele tem um causador e tem as vítimas. E no Brasil, até então, trata todo mundo como vítima. Então o cara bebe, enche a cara, sai dirigindo, capota o carro. Ah, teve uma vítima morta, uma vítima ferida. Não, ele é o causador da sua própria dor. Então, se ele atropela alguém, se ele mata alguém, ele é o causador. A vítima é quem sofreu o dano causado por ele. E aí precisa endurecer o código, né, penal. O Renê citou que ficou feliz da abordagem, né, da forma como os policiais... O policial, eu não vou me lembrar o nome dele, mas é o policial. O abordou, né? Mas existe muitos aqueles que não gostam. Você tem relato desses que têm cargos, né, por aí que já deram carteirada? As carteiradas? As carteiradas é frequente? A primeira carteirada que eu levei, eu não vou esquecer nunca. Eu estava lá no município de Jucimeira, que era o final do nosso trecho, já divisa lá com Rondonópolis, e lá era faixa contínua no perímetro urbano. Tinha muito atropelamento, tanto de pedestre como de ciclista. Então a gente fazia horas de operação ali. E um veículo ultrapassou. Quando eu parei o veículo, o cara me deu uma carteirada, pasmem, uma carteira da OAB. Meu Deus. Eu conto para os meus amigos advogados, eles dão risada. Eu sou advogado e não sei o que e tal. Eu falei, prazer, eu sou policial rodoviário federal, claro. Nogueira ainda naquela época. Então o senhor encosta o veículo, como advogado, o senhor deve saber que a ultrapassagem que o senhor fez está no Código de Trânsito Brasileiro e não é permitido. Naquela época era R$195 só a multa. Hoje não, hoje é R$1.450. Também é baixo, também é baixo. Correto? Mas ele me deu essa carteirada.
Então a gente tem diversos momentos em que essa carteirada é utilizada, né? Que eu preciso pegar um voo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, se acha no direito de praticar o ato, mas a PRF ela tem trabalhado na sua formação, nas suas capacitações. Hoje a gente tem muita tranquilidade para lidar com isso. Mas eu vou dizer mais uma coisa, viu, Márcio? Aí, nesse bate-papo nosso aqui, que a gente gosta de conversar, eu também já cheguei separado em outro estado que eu trabalhava, né? Já cheguei separado e o cara olhar e falar assim, Renê, você, sou eu, pode ir embora. Não, eu já fiz isso. Não, você me parou, é a sua função agora ver se está tudo em ordem, velho. Vamos fazer o correto. O cara até parou assim, mas como assim, Renê? Falei, cara, você me parou, tá aqui o documento do carro, minha habilitação, tá tudo, olha aí. Aí o cara, pô, ok, vou lá. Puxou, fez, acho que vocês têm um aplicativo que bota lá. Botou no aplicativo, tá liberado, Renê. Porque é a função dele me parar. Sim. É o trabalho dele. Ele, né, tem gente que não entende, isso é o trabalho dele. Como eu também tenho que fornecer a ele todas as informações, não é porque eu sou o Renê da televisão, o Márcio da televisão, você da PR. Não tem essa, meu irmão. Ali ele é a autoridade. E ele tem que fazer o seu trabalho. Penso eu, né? Renê é o pau rodado que a gente fala aqui, né? Já rodou bastante. Já, ixi! Nem imagina, até fora do país. Até fora do país. O Arthur, você já teve que lidar com alguma situação de emergência que exigiu uma tomada de decisão rápida? Como foi essa experiência? Muitas vezes, essa tomada de decisão tem que ser rápida, né? Porque você está ali, a coisa acontece do nada. Eu costumo dizer aos colegas que você tem que estar o tempo todo preparado no plantão, né? Então, de repente, para um carro ali e fala, olha, tá vindo aqui, ó, um carro fazendo zigue-zague. Se você estiver sozinho, você vai ter que ir lá e abordar esse veículo, né? Várias vezes já aconteceu isso. A gente tem que fazer isso e abordar e esperar o reforço, né? Então, quer dizer, tudo pode evoluir, né? O cara pode crescer para cima de você, pode tentar te atropelar. Que cresceram, olha, teve uma situação muito inusitada aqui nessa BR-070, entre o Trevo do Lagarto e o Trevo do Livramento, em que nós fizemos a retenção de um veículo, preenchemos toda a documentação, as multas cabíveis, o veículo já estava preso à disposição, aguardando a remoção, o guincho chegou, tinha outras motocicletas e tal, ele estava carregando o guincho e nós deixamos o cidadão ficar no veículo. Né? Um veículo, já não vou dizer antigo, porque ele o antigo é aquele conservado, né? Esse era velho, não tinha conservação, documento atrasado, o cara com CNH vencido há vários anos. Meu pai. Né? E ele estava com a mãe de quase 80 anos no carro. Aí daqui a pouco ele estava ali, ele começou a amolecer, falou que eu sou diabético. Eu falei, não, o senhor fique lá com a sua mãe então, né? Ele foi lá e ficou dentro do carro. A gente continuou fazendo os procedimentos fiscalizatórios. O dono, o guincheiro está ali subindo as motos para depois pegar o carro dele. Daqui a pouco, rapaz, nós só escutamos o barulho do motor. Esse cara arrancou com o carro. Ele fez uma ligação direta no carro. Caraca. Arrancou. E veja só, Márcio e Renê. O cidadão, ainda quando ele, voltando para Varja Grande, buzinou e fez assim para nós. Cara, tirou uma ainda. Tirando uma. E ele saiu acelerado. Eu não vi a hora que eu entrei na viatura, o colega no volante, fomos atrás. Ele entrou ali naquele bairro São Mateus. Detalhe, com uma senhora de 80 anos dentro do carro. 80 anos dentro do carro. Mas a gente a 140 e não alcançava ele na BR, com aquele carro velho dele. E quando ele entrou no bairro, ele diminuiu um pouco mais. Eu falei pro colega, não, segura, vamos ver até onde ele vai para não comprometer. E nesse caso a gente não atira, né? Fica tranquilo. Né? Quando chegou numa esquina, ele foi virar, era a linha do ônibus. Vinha um ônibus naquela hora. Pronto. Bateu. Ele se perdeu e bateu. Entrou quase dentro de uma mercearia na esquina do mercado. A senhorinha sem cinto. Meu. Bateu o rosto no para-brisa. Ele bateu o rosto no para-brisa e tal. Falei, pronto, morreu a senhora, né?
Aí descemos, aqueles populares já entraram, né? Tipo, pô, por que que a polícia está perseguindo? Já se tornaram vítimas, né? Né, e tal. Eu já liguei o celular para gravar, né, e coisa e tal. Já liguei para a Rota do Oeste para vir fazer um socorro. Já liguei para a viatura, né? E nós deixamos o colega lá sozinho, sem Sim. viatura, com o cara do guincho, né? Fizemos o atendimento da senhora, levou e tal, e levamos, pedi para o médico avaliar o cidadão. Precisou levar para o pronto-socorro, levamos para o pronto-socorro ambos. Fiquei lá esperando ele receber alta para encaminhar ele para a delegacia preso pelo ato que ele fez. Aí foi o carro, foi removido, ele foi entregue na polícia, depois preso. Mas então são situações que você tem que tomar decisão. Vou ou não vou? Deixo ele embora ou não deixo embora? Então, quando você vê uma situação em que um policial atirou, por exemplo, a coisa já evoluiu. Aí a Já está na decisão é de última cada instância, um. né? A decisão é de cada um, se ele vai sacar a arma, se ele vai atirar, se ele vai usar a arma de menor potencial, se ele vai falar, não, vai embora, não quero saber de confusão, deixa ele embora, fugiu, não quero nem saber. Né? Então, essa decisão tem que ser muito rápida e ela pode evoluir. Se essa senhora morre ali, por exemplo, aí até a gente explicar tudo que aconteceu antes para conter os populares que viram só o momento dele bater. Então, Não, e toma aquela. E julga ainda, né? Bateu porque a polícia vinha atrás. Exato. Então eu não julgo. Quando eu vejo esse tipo de situação, eu não faço julgamento, porque eu sei como é que funciona isso. Né? O cidadão ele afronta o policial em vários momentos da abordagem, ele desafia. Né? Por isso que eu sou a favor das câmeras corporais, que em breve a PRF já está na fase de compra, utilizará, exatamente para aparecer a verdade dos fatos. Porque nesses 30 anos eu vivi muita coisa com esse tipo de risco. Se tivesse a câmera, elucidava com tranquilidade. Inverte muito situação, né? Inverte a situação, que sabe com quem está falando e vai me prender se você é homem, coisas assim. Inacreditável, mas enfrenta. Você já se envolveu em troca de tiro aí nas estradas? Já. Região de fronteira? Já me envolvi, teve um fato de um motorista ali na região da Sede São Vicente indo para Campo Verde, né, que nós recebemos a informação que ele estava em cativeiro, e nós montamos uma estratégia na época com veículos, né, descaracterizados. A polícia não tinha veículo descaracterizado na época, né? Então nós pegamos veículos dos próprios policiais particulares e fomos uniformizados para chegar no cativeiro. Porque se chegar de viatura, pronto. Sim. Não faz, né? Não tem como. Então o que acontece? Nós chegamos com os veículos e como a gente tinha interceptado o cara... Não foram paisana não. Nós interceptamos o caminhão roubado, pegamos o motorista, aí ele abriu que tinha aonde que estava perto da ponte do Rio das Mortes, né? Geralmente fica onde tem água e tudo mais. Falou, ó, nós vamos com você, você vai chegar na frente, vai chamar que tá tudo ok para ir embora, e se você não fizer diferente, você vai levar bala. Né? Ameaçamos o camarada. Quando chegou no local, ele chamou e o cara veio, todo felizão da vida. Aí quando ele deu voz de prisão, ele já sacou a arma, estava com a arma em mão, né, e já meteu bala para cima da gente, né? Aí foi aquela... Vocês revidaram. Revidão, pula para um lado, pula para o outro, né? A primeira preocupação é tentar se abrigar. Né? Ele estava com um revólver, acabou a munição, né? Nós conseguimos imobilizar os dois. São 6 tiros só. E aí o cara que estava lá como vítima custou para sair depois com medo. Ele custou, foi mais de 10 minutos para a gente convencê-lo a sair, né? Porque estava tudo bem, que era a polícia, que já era noitezinha, ele não tinha visibilidade. Né? Então, situações como essa é bem comum. E perdas de colega durante o trabalho? Já teve algum... Teve. Primeiro ano de carreira. Né, o colega morreu numa troca de tiro em frente do posto da Sede São Vicente. E eu agradeço a Deus bastante, porque eu estaria trabalhando naquele dia, mas eu fiz uma troca de plantão com outro que estava na equipe.
Então, eu teria participado daquilo, eu teria visto aquilo. Então, ele foi atingido por 3 tiros, né? O colega que tinha trocado plantão comigo atingiu um dos criminosos e o outro fugiu para o mato, certo? Então, assim, Era o quê? para nós Traficantes? perdemos de goleada, né? Eram Perder traficantes, eles? um colega, Meu Deus. traficante, perder um colega, mesmo matando um traficante, para nós perdemos de goleada. Né? E muito triste ver depois a esposa, né? Nós tínhamos 1 ano e 2 meses de polícia, então aquilo para mim E ele que foi... faleceu também? Morreu na hora. Não, mas ele tinha 1 ano e pouco também ou já era mais Sim, não, antigão? da minha turma. Da sua turma. Foi o primeiro colocado no concurso naquela época. Caramba. Então, assim, cara, gente boa demais do Maranhão, sabe? Deixou a esposa e 2 filhos, com 1 ano e 2 meses de carreira. Então, aquela cena ficou muito marcada. Eu chegava para trabalhar e via, como se eu visse ali o corpo dele ainda estendido do outro lado da pista. E depois disso, vários outros colegas, né? Barra do Garças, teve mais de um que morreu, né? Colegas que morreram em acidente, colegas que morreram atropelados. Um caso de um colega lá em Rondonópolis com uma betoneira, o cara pegou uma betoneira alcoolizado, tirou do pátio da empresa e foi para a estrada vindo para Cuiabá, passou em cima dos cones onde os colegas estavam, em frente do posto da polícia. Alguns conseguiram pular, esse não conseguiu, ele saiu arrastando o colega por mais de quilômetro, certo? Então, assim, cenas que a gente guarda, né? E é inacreditável, né? Você saber que o colega morreu daquela forma. Você Então, chegou a trabalhar com o jacaré, aquele que puxava? Todo mundo fala do tal do sim, jacaré na sim, estrada? toda a unidade operacional tinha aquilo lá, é usado até hoje. Ah, é? Tá? O jacaré é usado até hoje, é um equipamento que tem uma boa serventia. E tem funcionado bem. Tem, funciona. Quando bem utilizado, ele funciona. Ô, Arthur, e região de fronteira, tem alguma história que você Olha, vivenciou? eu não atuei na região da fronteira aqui, na região de Cáceres, né? Conheço lá, né? Fiz algumas operações, mas assim, nada muito específico. Seu maior foi Sede São Sede São Vicente, Vicente, Baixada Cuiabana. divisa Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, era muito pesado na época ali, né? Porque tinha muito roubo de veículo que chegava por ali, tráfico de maconha, contrabando e descaminho era pesado, então tinha um posto fiscal do Correntes, então nós trabalhávamos bastante ali. Era uma situação bastante delicada. Então, falou à noite na época em Mato Grosso, você tinha que estar pronto. Eu lembro que a gente trabalhava muitas vezes, tinha o 38 da PRF, a gente adquiria outras armas. A minha primeira arma foi um 357, depois eu comprei uma 9mm. Né? Então, o colega tinha 2 armas, 3 armas. Né? O outro comprava arma longa, porque a polícia só tinha aquelas 12 pesadas, já velha. Né? E a gente trabalhava sempre ali com toda a atenção à noite, qualquer abordagem, porque significava risco. Em qualquer abordagem hoje, à noite, tem que ter o nível máximo de atenção, porque significa risco. Tem alguma situação que você se arrepende de ter feito ou faria diferente? Olha, eu tive uma situação que, anos depois, eu falei assim, poxa, podia ter relevado isso. Nós prendemos um senhor que ele estava transportando na bagagem 3 frascos de aromatizante universitário. Frascozinhos. É chamado de aromatizante universitário. É o chamado loló. Loló. É o chamado loló. E aquilo é proibido, né? Era proibido. E ele, um senhor, falou, não, o meu neto é universitário, pediu para eu trazer e tal, estou trazendo para ele. Não tinha mais nada com ele. Enganou o vô. Certo? Ele trouxe. Eu era muito rigoroso. Eu encaminhei ele para a Polícia Federal, juntamente com outros, né, que estavam ali naquele transporte coletivo de passageiros. Ele vinha de onde? Mato Grosso do Sul. O que aconteceu? Anos depois, eu fui a um açougue em Cuiabá. E eu olhei assim, a hora que eu bati o olho, eu vi que era ele. Lembrou do senhor? Lembrei. Eu fui conversar com ele. Ele falou que ele ficou
4 meses preso. E respondeu aquele processo, gastou não sei quanto. Nossa, eu fui para casa mal. Foi a única vez assim, que eu prendi uma pessoa e tempos depois eu falei, nossa. Mas era o Neto que devia ter pago isso. Pois é. Porque, meu, ele Né? enganou o velhinho, safado. Aí eu falei assim, gente do céu. Eu era jovem, né? 20 e poucos anos, então eu era sim, sim, não, não. Não tem esse negócio. Então, assim. Ah, mas eu acho que quando entra na instituição, eu acho que tem essa pegada, né? De querer fazer tudo corretamente, não deixar nada passar. É que depois, com a experiência, hoje mesmo, você pega um senhor desse e fala, não, peraí, vamos buscar seu neto. Vamos conversar com ele, porque você sabe que ele enganou o bom senso. É o né? bom Às senso, vezes dá né? para você usar o bom senso. Né? Mas, assim, mas o flagrante foi com ele, Sim. não foi mais com o Neto, né? Não, mas o Neto safado. Mas o Neto... eu não podia ser polícia mesmo. Eu ia dar uns tapas na cara desse moleque. Não tinha como prender o Neto, o Neto eu ia buscar o Neto só para dar tapa na cara dele. Logo que você foi do seu avô aí, seu safado, salafrário. Tem coisas que a gente faz, né? E fala, poderia fazer diferente. Não poderia. É o bom senso. O peso da mão, né? O peso da mão, ela é... O Arthur, mais de 30 anos aí de carreira, quais são as lições mais valiosas que você aprendeu durante esse período? Olha, vocês falaram aqui de preparação para o concurso, né? Uma grande lição que eu quero deixar é que ser servidor público não é um emprego qualquer. Você não tem um público específico. Todo cidadão, você deve a obrigação de atendê-lo. Claro. E atender bem. O nome já diz, servidor público. Servir. O público. Se você está cansado, se você está com problema em casa, se você está com dívida, não importa. Você tem que atender o servidor com polidez, com educação. Né? E a minha carreira toda eu pautei nesse sentido. Mas ainda tem muita truculência, né? Existe. Os policiais também. A pessoa se investe de um poder. Imagina eu com 19 anos receber uma carteira com livre porte de arma, podendo comprar uma arma e andar com ela onde eu quisesse, né? Autoridade máxima numa rodovia. Que experiência se tem? Isso tem outras carreiras que acontecem dessa forma. Sim. Então, assim, o amadurecimento é muito importante, né? Mas é preciso reafirmar que o serviço público é para atender a toda a sociedade. Então, aquele que acha que vai passar num concurso desse serviço público, agora estou tranquilo, estou estável, primeiro que acabou, né, essa estabilidade toda que tinha antigamente. Eu mesmo ia aposentar agora em julho e estou tendo que pagar um pedágio de quase 5 anos, porque alterou a lei no final da minha carreira. Então, essa experiência é muito importante. E ouvir os mais antigos. Eu ouvia muitos policiais mais antigos, tinham muita experiência para nos auxiliar a não fazer algumas coisas. Como também essa geração... aqueles que ajudavam, queriam que você fizesse coisas que não eram muito legais. Essa geração nova sabe tudo, né? Acha, né? Acha que sabe tudo, né? Já entra achando que sabe tudo. E eu, como passei pelo trecho, né, e passei por várias situações, eu tenho a propriedade de falar para o mais jovem, né, agora como superintendente, de falar, olha, não é assim, eu já passei por isso, eu posso falar com propriedade como é que funciona isso. Você está tendo a oportunidade de treinar novos policiais, não é isso? O que você considera mais importante para quem está começando a carreira? Além de ter a clareza que o poder não é aquilo que ele acha que é, certo? Porque esse poder lhe dá uma responsabilidade que você precisa mudar a chave da sua vida. Então, aquilo que de repente vocês fizeram com 20 anos, 25 até os 30 anos, eu não fiz. Porque eu tive que me privar de frequentar alguns lugares, de não ter algumas amizades. Eu fiz uma escolha de nunca consumir bebida alcoólica. Então, eu tive toda uma preocupação
para manter a carreira, né, e mudar todo um cenário que existia na época. Daí o jovem ele entra com né, esse sonho, né, de ser policial, né, Essa dos gana. filmes e tal. Então, não, a realidade é outra. A realidade é que você está mexendo com pessoas. Você primeiro é uma pessoa antes de ser um policial. Você é um ser humano com sentimentos. E você vai lidar com a interação com pessoas, com sentimentos, com problemas, né, com adversidades. Então você tem que ter essa clareza, porque senão você vai arrumar problemas todo plantão. Se você não tiver essa clareza, todo plantão você vai ter um BO que a gente fala. É. Você vai ter um Exato. BO. E ao longo da carreira, como que você lidou e tem lidado com a pressão e com o estresse? Olha, eu sempre fui muito calmo. E isso incomoda as pessoas que convivem comigo mais de perto, né? O relógio nunca foi um inimigo para mim. Né? Eu vou deixando a hora passar, vou fazendo as coisas, né? Eu me lembro de um colega da turma de 72, eu acho, que ele falava assim: o acidente já aconteceu, novinho. Não precisamos correr. Vamos devagar que a gente precisa chegar, porque se a gente não chegar, piora. Vai ter que ter Experiência outro. do antigão, né? É isso, eu me É. lembro muito dos primeiros plantões ele falando isso. Não precisa você sair igual louco aí para chegar lá. Vá devagar. Então eu trouxe isso para minha vida. Não foi só para o plantão, para minha vida. Então eu não preciso acelerar. Eu tenho que chegar às 7 horas, eu tenho meu ritmo, eu acordo 5. Então eu acordo mais cedo, saio mais cedo, me programo mais cedo, me programo um dia antes. Eu sempre ia para o plantão, eu descansava, me programava, deixava tudo arrumado para não ter aquela correria e ter essa tranquilidade. Porque você imagina, você chega num local de um acidente, tá aquela confusão, você já chega lá acelerado e nervoso, Pilhado, né? você está ali para resolver, É. não para ser mais um problema. Então você tem que chegar tranquilo, calmo. Peraí, por onde eu vou começar nesse cenário aqui que parece uma guerra? Então eu sempre tive essa característica da tranquilidade. E aí, atividade física, alimentação, dormir bem, né? ter a sua fé ali renovada dia a É isso que eu ia te dia. perguntar. Onde que você busca assim algo, um hobby para te Isso. desestressar? Primeiro eu tenho a minha casa. A minha casa sempre foi meu porto seguro. Segundo, eu tenho minhas atividades físicas. Sempre fiz esporte desde os 9 anos de idade. Hoje eu pratico corrida, tenho minha assessoria de corrida, participo das provas, faço a minha musculação, né, para manter o corpo tranquilo. Né? Tenho a minha atividade religiosa, né? Faço as minhas palestras, faço as minhas leituras, as minhas orações e durmo muito bem, não tenho problema, nunca precisei tomar remédio, Dorme cedo. né? Não, não durmo cedo, não consigo dormir cedo, né? É 10h30, 11 horas, né? Porque tem tanta coisa para fazer. Eu chego em casa, né? Dar atenção para a mãe, para a mulher, para né? Para os gatinhos que são adotados, né? Vou fazer as minhas coisas. Você tem que saber desligar a chave. Acabou aqui, agora eu vou cuidar da minha vida pessoal. Senão você vai viver só para a instituição, só esse mundo, né, que não vai te levar a uma boa condição mental e muito menos física, porque vai refletir. Acabou. Acabou? Acabou, cara. Passamos de 1 hora nesse bate-papo aqui. Agora é só agradecer ao grande Arthur Nogueira aqui. Arthur, brigadão por estar aqui compartilhando um pouco aí da sua vivência, né, na PRF, e queria que você deixasse uma mensagem, né? Sim, claro, sempre. Para aqueles que sonham com a carreira da PRF. Olha para aquela câmera lá e manda Márcio, ver. Renê, eu quero agradecer essa oportunidade. É sempre bastante prazeroso para mim. Eu não tinha sonho de ser policial, mas quando eu entrei, eu preciso ser o sonho daqueles que me enxergam como policial. É acessível a todos. E não venha como um sonho, venha como uma realidade de servir as pessoas. Se prepare, estude, não é fácil passar no concurso, e depois que você entrar, aí que você vai saber a responsabilidade, o trabalho e tudo aquilo que lhe será proporcionado. Eu não estou aqui à toa, foi Deus que me concedeu essa oportunidade e eu preciso honrar isso. E isso é com
todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais capaz que ninguém. Todos conseguem alcançar. Pronto. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Arthur. Marcião, fechamos mais um, então. Fechamos mais um. Obrigado, Arthur. Obrigado você pela companhia. Dá seu like, compartilha essa história aqui do Arthur Nogueira para que outras pessoas conheçam a história de mais de 30 anos desse profissional da PRF. Semana que vem tem mais. Até a Tchau, tchau. próxima.